A paz do Senhor, meu amado, minha amada. Nesse momento eu quero lhes pedir que, por favor, queiram abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Nós estaremos fazendo uma meditação do versículo 1 até o versículo de número 14. Versículo 1 até o versículo de número 14. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus santo e querido, nós queremos te agradecer pela tua bendita palavra que acaba de ser semeada em nossos corações. Pai, eu lhe agradeço por mais esta grande oportunidade e este grande privilégio ao qual o Senhor me concede de estar aqui para fazer o uso da tua santa e bendita palavra. Pai, que a tua palavra vá e que ela faça aquilo, Pai, para o qual o Senhor a está enviando, porque nós temos a certeza que a tua palavra, ela jamais volta para ti vazia. Antes, ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Pai, em nome de Jesus,
Toma agora o homem, que o homem desapareça e que o teu Espírito Santo possa usar os lábios do homem para dar voz à tua santa e bendita palavra. Pois isso, Pai, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos, veja bem que esta passagem, tem por título o sermão profético, o princípio das dores. E vê que essa passagem ela começa falando, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos de Jesus, ali como homens naturais, admirados, que prédios grandes, que grandes edifícios, porque o homem, ele se admira dessas coisas. Ele acha que, poxa, olha só esse templo maravilhoso, Deus nunca vai permitir que destrua esse templo, como no templo do antigo templo de Salomão. Os homens costumavam dizer muito: templo do Senhor, templo do Senhor, mas não respeitavam a palavra do Senhor, não obedeciam a palavra do Senhor, não cumpria os mandamentos, os estatutos e as ordenações do Senhor, mas falavam templo do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, porque nós vemos aqui que nesse momento aqui Jesus responde para eles. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Que para vocês é coisas grandes, são coisas magníficas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, Deus dizendo: eu não ligo para esse monte de pedra, ainda que fosse um monte de ouro, não tem importância para mim. O que tem importância para mim, o que eu quero que vocês façam, é salvar o pecador que está sendo condenado para o pecado, levando a minha palavra e sendo um exemplo de obediência e de servidão ao Senhor. O que é importante para Deus não é um prédio, não é um templo, mas é as almas e as vidas dos homens que Cristo desceu do céu, veio à terra, se fez homem e morreu na cruz para resgatar as almas dos homens que estão condenadas ao inferno. Todo aquele que não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador já está condenado para o inferno. Então, veja que eles começam aqui a se admirar das coisas, mas para Jesus aquilo não tem a menor importância. Aí então Jesus começa nessa parte aqui que eu quero começar a pregar a palavra de Deus para você. É quando Jesus fala para eles assim, Jesus diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Meu irmão, veja bem, é Jesus que está falando: acautelai-vos que ninguém vos engane. Se Jesus está falando acautelai-vos que ninguém vos engane, é porque tem muita gente querendo nos enganar. Então eu vou começar aqui a pregar aquilo que Deus colocou no meu coração através desta palavra. Jesus dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Em primeiro lugar, porque muitos virão em meu nome. Meu amado, minha amada, ninguém vem dizendo eu sou do diabo. Eles vêm dizendo sou de Jesus. Estou aqui para servir a Jesus. Essa obra que eu estou fazendo é obra de Deus. É o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Mas, irmão, muitos virão em nome de Jesus, mas para enganar, para tirar aquilo que você tem no seu bolso e botar nos deles.
porque existem os muitos mercenários. Nos dias de hoje, o que nós mais temos visto são mercenários, homens que estão pregando um evangelho mercantilista, um evangelho que explora as pessoas, que explora a fé dos mais simples, que vem com fábulas, que vem com criam artifícios, né? Com falácias, né? Com frases de efeito para tirar aquilo que você tem no teu bolso, para tirar aquilo que você pode dar para o teu filho, para a tua filha, uma fruta, uma carne, um alimento melhor, uma educação melhor. Tira de você para botar no bolso dele, dizendo: essa obra não pode parar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, veja que aqui não é o irmão Gil que está dizendo, não. Aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus. E Jesus, ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Em segundo lugar, porque enganarão a muitos. Meus irmãos, veja bem, muitos virão em nome de Jesus, e eles enganarão também a muitos. Então, quando você passa em certos lugares, que você vê lá muita gente, muita aglomeração, você pode ter certeza de uma coisa, que a porta estreita e o caminho apertado é por onde poucos vão passar, mas largo é o caminho e espaçoso é a porta por onde passarão aqueles que estarão perdidos, né? Então não se preocupa você, pastor, meu amigo, meu irmão, querido, se a sua igreja não está lotada. Não se preocupa com isso não, porque Jesus, ele fala na sua palavra, ele fala que porfiai por entrar pela porta estreita, porque poucos são os que entram por ela, mas muitos são os que entram pela porta larga. Então, não se preocupe com quantidade, mas se preocupe em estar pregando a palavra de Deus com fidelidade e com verdade. Não se preocupe se você tem um fusquinha, se você tem um carrinho de segunda mão. O importante, meu irmão, é que você está pregando a verdade. Você não está iludindo os outros. Você não está aí com falácia, com fábulas, criando artifícios para enriquecer às custas dos outros. Então Jesus, ele falou para os seus discípulos e fala agora para nós. Jesus, ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Em terceiro lugar, porque todas essas coisas são o princípio das dores. Que coisas são essas, os que são os princípios das dores? Aqui Jesus fala: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Meu irmão, o que nós temos visto aí é o princípio das dores. Nós temos visto isso aí, guerras e rumores de guerra. Nós temos visto aí nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, fomes, pestes, né? Terremotos. Temos visto essas coisas aí direto. A própria televisão aí, a mídia nos mostra, os jornais nos mostram isso, que isso já está acontecendo. Então, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que isso aí já é o princípio das dores, que Jesus, ele nos deixou avisados. Você pegar essa palavra aqui, Mateus 24, examinar aqui esse capítulo 24 de Mateus, você vai ver que tudo que Jesus está falando aqui, a maioria das coisas já está acontecendo. Então Jesus, ele falava com seus discípulos, ele falava rigorosamente com seus discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Em quarto lugar, porque surgirão
muitos falsos profetas. Meu irmão, minha irmã, essa parte aí é que nós temos que ter muito cuidado, porque o que tem surgido de falsos profetas, homens que se dizem homens de Deus, mas que não têm a menor característica de homem de Deus. Quando você vai examinar as características dos homens de Deus, você vê Abraão, quando ele voltou lá de resgatar o povo, né, que tinha sido levado pelos reis que atacaram Sodoma e Gomorra, quando ele traz aquele despojo todo, fala, o rei lá fala, toma para ti. Não, eu não quero nem um fio de sapato, não quero nada daí não, para que não diga, eu enriqueci Abraão. Não, eu não quero nada de ninguém, né? Você vai ver que Davi, quando ele vai oferecer um sacrifício lá por causa da peste que veio, né? E por causa quando ele fez aquele censo e Deus enviou a peste, ele, quando chega lá, o dono do local queria dar tudo para ele. Ele falou, não, eu não vou oferecer um sacrifício que não me custe nada. Não. Ele quer dizer, meu irmão, ele está dizendo, não vou pegar o que é dos outros para oferecer a Deus, não vou pegar o que é dos outros para dizer que eu que estou fazendo para Deus. Ele pegou o dele mesmo. Então ele se recusou a receber aquilo, quer dizer, mostrando ali que não tem interesse nas coisas dos outros, nas coisas materiais dos outros, em querer arrancar as coisas dos outros. Você vai ver o profeta Eliseu, quando Naamã chega até ele, depois de ter sido curado da lepra, Naamã queria dar a ele tudo, ele não quis, e Naamã insistiu, mas ele não aceitou de jeito nenhum, né? Porque ele, como homem de Deus, ele não estava ali para fazer comércio com as coisas de Deus, mas estava ali para ganhar as pessoas para Deus, como Naamã se converteu aí, dizendo que não, para que o Senhor não levasse em consideração quando ele tivesse que se abaixar na casa de Rimão junto do seu senhor, no caso o rei a quem ele servia, porque ele sabia agora que só havia Deus em Israel. E Eliseu não pegou o dinheiro dele, mas quem foi lá e pegou o dinheiro dele também pegou a lepra dele, que foi Geazi. Então, meu irmão, cuidado que tem muito leproso por aí, entendeu? Porque a lepra simbolizava o pecado, entendeu, meu irmão? Pois tem muitos homens aí que se dizem homens de Deus, mas está pegando a lepra do pecador. O pecador chega com... O Naamã chegou ali cheio de lepra. E Eliseu nem saiu lá para fora para atender ele, mandou um recado para ele, mandou ele ir. Ele se banhar, se lavar, se purificar. Depois, quando ele veio, aí Eliseu falou com ele, aí Eliseu recebeu ele. Mas enquanto ele estava cheio de pecado, Eliseu mandou ele se purificar. Você vai lá, se purifica. Aí ele não queria ir, mas os homens que eram servos dele o convenceram, e ele deixou a soberba, foi lá e se purificou. Aí então, quando ele volta purificado, aí sim o homem de Deus recebe, porque a lei dizia que não podia, né, o imundo se aproximar ali do limpo. A pessoa imunda que era leprosa não podia se aproximar da pessoa que era limpa. Então Eliseu não recebeu ele ali por causa dessa lei que havia. E essa lei então nos traz para o nosso dia o quê? Que nós não podemos abraçar a pessoa cheia de pecado, quer dizer, passar a mão na cabeça, dizendo você está bem, só porque está cheio de dinheiro no bolso. Não, né? Tem que deixar o seu pecado, tem que aceitar Cristo como Salvador, tem que passar pelo processo do aprendizado da palavra de Deus, tem que passar pelo processo de purificação, de santificação, né? Mas não. Quando o cara chega hoje em dia em um lugar com uma mala de dinheiro, o nego abre as portas para ele, já vai botando a mão, vai fazendo logo o obreiro, vai fazendo o homem logo um pastor, porque tem dinheiro, vai fazendo dele um levita, um cantor da casa de Deus, e não estão nem aí, eles querem pegar a mala cheia de dinheiro. Então Jesus, ele falava rigorosamente, acautelai-vos que ninguém vos engane. Em quinto lugar, porque o amor de muitos se esfriará. Jesus falou que o amor se esfriar. E onde é que você vê hoje aí o amor, né? Tu chega aí
numa dessas grandes denominações aí, e pede eles alguma coisa que eles vão dizer, olha, a igreja não pode emprestar dinheiro, porque sabe como é que é, se eu emprestar um, vou ter que emprestar para outro, mas mas vocês têm que trazer para mim, eu não posso emprestar, vocês podem passar a dificuldade que for, a igreja não pode fazer nada por vocês, tá? A igreja não pode fazer nada, agora vocês têm que trazer para cá, ó, faz o seguinte, bota um dinheiro aí no envelope e me entrega aqui para mim, que Deus vai te dar uma casa própria, bota o dinheiro aí no envelope e entrega aqui para mim, que Deus vai prosperar a tua vida, entendeu, meu irmão? Isso é fábula, isso aí é uma coisa que a gente poderia até classificar como charlatanismo, é coisa de charlatão, entendeu? E Jesus, ele é bem claro, acautelai-vos que ninguém vos engane, mas nós temos sido enganados, e muitas das vezes passamos até mesmo a ser enganadores também. Muitos homens que começaram lá atrás, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus com humildade, com mansidão, depois que começaram a encher o bolso de dinheiro, meu irmão, começaram a fazer coisas que não devia, como muitos deles que nós temos visto aí, estão atrás das grades, presos, acusados de crimes que um homem de Deus jamais deveria ser acusado de crimes. Nós temos visto na mídia, mostrando conversas telefônicas que um homem de Deus jamais poderia ter com alguém, né? Que a gente ouve lá, ele falando isso, né, meu irmão? Então Jesus, ele era rigoroso, e ele dizia para os discípulos, acautelai-vos que ninguém vos engane. Meu irmão, minha irmã, em sexto lugar, por que Jesus dizia isso? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as gentes, então virá o fim. Meu irmão, o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. Tem pessoas que estão passando necessidades e privações nos campos missionários, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus com amor, com dedicação, por amor à obra de Deus, por amor às almas, não por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E como nós temos visto aí, muitos que buscaram enriquecer-se se transpassaram com muitas dores, tanto é que estão até na cadeia. O que adiantou ganhar tanto dinheiro, né? Mas, como diz a palavra de Deus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas nós temos visto muitas coisas acontecendo que já nos mostram que nós estamos próximos da vinda de Cristo. Então que nós venhamos a estar nos preparando para poder, quando Jesus voltar, nós estarmos na presença dele, porque se nós não estivermos na presença dele, servindo, né, como servo fiel, irmão, ele nos lançará no lago que arde com fogo e enxofre. O que você quer para a tua vida? Você quer salvação ou você quer passar o resto da tua vida, a eternidade toda no inferno, por causa de alguns míseros trocados que você botou no bolso, por causa dos carros de luxo que você cresceu o olho para ter, com as mansões, né? A fama que você queria ter? O que você quer? Porque Jesus, a palavra de Deus mostra isso, que Jesus falando lá na palavra do rico, né? Disse, olha, o rico, você teve seu galardão em vida, mas Lázaro não teve nada. Agora então Lázaro desfruta, né, no seio de Abraão. Então, meu irmão, quem quer dinheiro, deixa se encher de dinheiro, que cada dia ganhe mais dinheiro, mas que eu e você venhamos a fazer a obra de Deus por amor, venhamos a fazer a obra de Deus com verdade, com sinceridade no nosso coração, porque é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Meu amado, minha amada, que o Senhor nosso Deus possa continuar abrindo o nosso entendimento e nos dando discernimento, para que nós não venhamos a ser enganados por Satanás, a ser levados pelo engodo de Satanás e venhamos a cair, né, nessas tentações que muitos homens que eram fiéis a Deus, que eram tementes a Deus, caíram.
e nós também somos homens, então nós também temos que vigiar para que nós não venhamos cair. Mas que o Senhor esteja abençoando a tua vida, abençoando o teu lar, a tua família, abrindo o teu entendimento, dando-te discernimento e entendimento da palavra de Deus, para que você naquele grande dia possa ouvir Jesus falar: servo bom e fiel, vinde, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E que o Senhor Jesus nos abençoe, é o que nós desejamos a todos. Uma noite de paz, uma noite de felicidade, uma noite de reflexão e de meditação na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço a sua oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.